Olá, meu amigo! Neste vídeo, estudaremos o capítulo 1º do livro Plenitude, intitulado O Sofrimento. Imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. Como nos ensina Joana ao discorrer sobre essa frase, todos querem passar incólumes pelo sofrimento, ou pelo menos diminuir-lhe a intensidade, de modo a poder aproveitar os prazeres da existência. Ocorre que, por sermos imediatistas, nós não temos a visão do porvir, isto é, não conseguimos ainda incutir em nossa consciência que o sofrimento nos tornará pessoas melhores no futuro, diamantes burilados. Nossa visão ainda é muito estreita. Insistimos em enxergar o sofrimento como uma vingança ou castigo divino, mas é ele um instrumento de purificação de nosso ser. Como veremos mais adiante, o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo a eleição de cada criatura. Ora, nós pedimos para sofrer? Isso mesmo, mas só é possível compreender a essência dessa frase se analisarmos pela ótica da verdadeira vida, a vida espiritual. Vejamos. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Durante a erraticidade, o espírito quer evoluir para acessar mundos mais felizes. Para tanto, ele necessita do mecanismo do sofrimento, que o acompanha nas diversas existências corpóreas. Por meio delas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Daí dizermos que o sofrimento é eleito pela criatura, que sofre se ficar estagnado. É o que diz o Evangelho. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma seção de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Embora doloridos dos sofrimentos, alegremo-nos, portanto, com as podas e cortes que Deus faz no ramo que somos, pois são essas podas que nos permitirão acessar mundos mais felizes, onde o sofrimento não terá mais lugar. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática, sem conseguir a saúde real. Durante a videoaula panorâmica do livro, fizemos breves comentários acerca da importância de remover a causa e não ficar apenas combatendo os efeitos dela decorrentes, sem o que o sofrimento não terá fim. Desta vez, aprofundaremos um pouquinho mais. Quando vamos ao hospital sentindo dores na área abdominal, o médico não prescreve remédios sem antes realizar exames que confirmem qual é a causa específica do mal-estar. Tanto pode ser uma gastrite, que é tratada com remédios, ou uma apendicite aguda, que pede cirurgia urgente. Cada male exige um procedimento diverso. Assim também se dá nas questões referentes ao autoconhecimento. É necessário conhecer a causa para poder enfrentá-la. Sem isso, muito dificilmente sanaremos qualquer problema que nos aflija. Identificado que a causa é um rancor, por exemplo, o segundo passo é buscar meios para extirpá-lo, tão logo quanto possível. Caso contrário, nós damos início a um efeito cascata, em razão da convivência ideológica que criamos com entidades inferiores. É o que nos ensina Joana de Ângeles em um trecho do capítulo 8º. Os raios mentais direcionados em um ou outro sentido
facultam a harmonia com entidades de teor vibratório correspondente. Não é, pois, de surpreender o atual surto epidêmico de obsessões, que decorre da afinidade mental e moral existente entre os homens aturdidos e os espíritos infelizes, com os quais os primeiros mantêm convivência ideológica. Convivência ideológica é quando duas ou mais pessoas partilham da mesma ideia ou modo de pensar. A isso podemos também chamar de lei de sintonia, isto é, se emitimos ondas mentais de rancor, sintonizaremos com espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Daí a dificuldade de sair de um estado depressivo ou colérico, pois esse estado vai sendo alimentado por outros espíritos de mesmo teor vibratório. Para nos prevenir de cair nessas ciladas criadas por nós mesmos, Jesus recomendava vigilância a todo instante. Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Se há sintonia com espíritos inferiores, o outro lado da moeda também existe. Ao pensarmos retamente, a convivência ideológica que citamos será com os benfeitores da humanidade, o que nos propiciará energias benéficas e harmonia psicológica. E quem de nós não está sedento disso na Terra? Para alcançar essa boa sintonia, Paulo de Tarso e Bezerra de Menezes recomendam a oração. Explica Paulo de Tarso que o hábito de orar não serve apenas para pedir, mas também para nos apaziguarmos, com o que sintonizaremos com essas fontes generosas da vida. Bezerra de Menezes é ainda mais claro quanto a isso. Ouçamos um trecho da palestra de Divaldo Pereira Franco em que esse nobre espírito se manifesta. Então estamos num contexto muito difícil, que é o contexto da atualidade. E as propostas modernas da psicoterapia levam-nos a fazer uma viagem a essa questão abordada por Allan Kardec e presente em todas as religiões, o hábito da oração. O apóstolo Paulo tem a ocasião de dizer: orar sempre e incessantemente, procurar abrir a alma para poder sintonizar com as fontes generosas da vida, criarmos o hábito de orar não só para pedir, para mudar o nosso destino, para conseguir as coisas que fazem parte do cotidiano, mas sobretudo orar para nos apaziguarmos, orar para encontrar o nosso Deus interno, orar para ser profundamente feliz. No momento quando a nossa mente silencia das torpezas morais, a partir do instante em que nós procuremos a quietude com Deus e estabeleçamos o vínculo de amor com a divindade, a nossa vida será um ato de oração. Então, os tormentos de fora não nos perturbarão. O vozerio e o clamor das perturbações em volta não lograrão atingir-nos. Chegamos a um momento de desaires e de angústias por imprevidência. Nada obstante, saibamos das recomendações do Mestre, ainda preferimos o tumulto. Há uma necessidade imperiosa, meus filhos, de nos aquietarmos para que o Senhor possa falar no ádito dos nossos corações aquilo que pode servir-nos de diretriz para a segurança pessoal. Torna-se-nos indispensável
a perfeita identificação com o Pai através da oração. A fala de Bezerra é muito clara, não é mesmo? Se aprendermos a orar devidamente, sintonizaremos com os mensageiros do Senhor, que trarão para o fundo do nosso coração as orientações que tanto pedimos em nossas preces sobre como proceder diante da dificuldade por que estejamos passando. Joana, no livro Plenitude, também reforça o valor da oração. Vejamos, é de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue por meio do treinamento pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Atentemos para a palavra treinamento. Ao inseri-la na frase, Joana de Ângeles nos mostra que esse equilíbrio mental e moral não será atingido já no primeiro dia que nos dedicarmos a uma meditação ou oração sincera. Será algo que exigirá cultivo, treinamento. A arte da concentração é uma conquista valiosa e demorada, que exige cultivo e exercício, a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem. Assim, meu amigo, se você, ao término desta aula, proferir uma oração com todo o seu coração e ainda assim não alcançar o equilíbrio desejado, não desanime, persevere, pois a cada dia você conseguirá um resultado melhor. Não queiramos nós nos transformar da água para o vinho. E se você quiser um incentivo para perseverar na busca de aprimorar a sua capacidade de concentrar em uma oração, lembremos que foi o meio de que Jesus se utilizou para angariar forças junto ao Pai, inclusive quando de seu testemunho final. Isso mostra o poder da oração. Então, se Jesus dela necessitou, quão mais nós também dela necessitaremos para os embates que a vida na terra proporciona. O remédio eficaz Cristo nos deu. Se vamos tomá-lo, fica por conta de cada um. Em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Joana nos ensina que todo sofrimento tem como único responsável o homem, ainda que ele não esteja consciente de sua responsabilidade. Um exemplo desse último caso encontramos na obra Nosso Lar, de autoria de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Ao desencarnar, André ficou 8 longos anos no umbral, onde foi chamado diversas vezes de suicida, e não entendia o porquê disso, porque ele tinha certeza que não havia se suicidado. Após ser socorrido, ele foi esclarecido de que os vícios morais que detinha, dentre eles o álcool, danificaram o seu corpo, de modo que se enquadrou no suicídio indireto, isto é, a antecipação da morte por vícios morais. No seu caso, embora inconsciente, quem foi o único responsável pelos 8 longos anos no umbral, senão ele mesmo? Mas também, quando ele se resolveu por buscar a harmonia interior, sua escalada foi vertiginosa. Assim também seremos nós, quando movidos por uma firme resolução. No livro Escutando os Sentimentos, de Hermance Dufour, há uma advertência importante para nós que estamos nessa busca da harmonia interior. Parar de encontrar motivos externos para nossas dores, descobrindo-lhes as causas íntimas. Muitas vezes atribuímos a culpa dos nossos sofrimentos a pessoas com as quais convivemos. Reclamamos do vizinho, do cônjuge que atrasou o nosso horário de almoço e nos irritamos com isso, não raro martelando a situação em nossa cabeça durante o dia todo. Imaginemos a situação citada e muito corriqueira, em que o nosso cônjuge, que também tem seus compromissos, atrasa o preparo do almoço. Tente analisar a situação em 2 cenários distintos. Um, naquele dia em que você está calmo, feliz, satisfeito com a vida. No outro, um dia em que você já acordou com aquele sentimentozinho de insatisfação interior.
Está sonolento ou deixou que algum problema do trabalho lhe fervesse a cabeça? Pause o vídeo por alguns instantes. Reflita se a sua reação seria idêntica nas duas situações. E aí, qual foi a sua conclusão? Eu vou te contar a minha. Certamente, eu me incomodaria muito, mas muito mais no segundo cenário. Em verdade, a situação seria apenas o estopim para eu descarregar algo que já estava dentro de mim. Se estivesse em um dia bom, de bem comigo, isso passaria quase que de modo irrelevante. O copo não transbordaria por minúsculas gotas se já não estivesse cheio. E se você, meu amigo, se sente cheio e sem saber como esvaziar, lembre-se sempre da oração, que pode te apontar a orientação que você tanto precisa e ainda não encontrou. Use a lei de sintonia que estudamos em seu favor. Quando se adquire harmonia interior, o ser deixa de sofrer? Deixa de se valer desse mecanismo de evolução? Não, pois ainda necessitamos desse meio para evoluir. A diferença é que o sofrimento será superado com equilíbrio, não importando qual seja a sua intensidade. Vejamos o sofrimento dos mártires. Na foto, temos Joana d'Arc sendo queimada viva, mas por estar sintonizada com os benfeitores da humanidade, embora tenha passado por dores maiores que as nossas, sua sensação de estar sofrendo era menor. Quem quiser aprofundar no tema dessa menor sensação de dor, a ciência espírita também tem uma explicação para isso, e que você pode conferir na palestra de Anete Guimarães que trata do assunto. O link você encontra na tela. Quando do estudo da introdução, apresentamos uma frase do Evangelho que dizia que é pela resignação que tornaremos proveitoso o sofrimento, sem o que teremos de recomeçar. Mas o que devemos entender por resignação? No livro Escutando os Sentimentos, de Hermance Dufour, há um diálogo ocorrido no Hospital Esperança, dirigido por Eurípides Barçanufo, entre Dr. Inácio e um paciente que nos traz o conceito de resignação. Vejamos. Dizia o paciente, mas fui resignado. O que você entende por resignação? Suportar as provas da vida com paciência. Não é isso. Não? Então o que é, Dr. Inácio? Você esqueceu uma parte essencial em seu conceito. É suportar as provas da vida com paciência e jamais desistir de buscar-lhes a solução. Joana de Ângeles, por sua vez, conceitua a resignação no mesmo sentido. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Note que os espíritos não nos orientam a uma atitude passiva diante do sofrimento. Orientam a aceitação, é certo, pois temos de passar pelo sofrimento, mas de uma maneira dinâmica, com uma atitude corajosa de buscar remover-lhe a causa. Aceitando-o, nós saímos do caminho da revolta, que nos faria perder os frutos. Mas um segundo passo é analisá-lo para remover-lhe a causa, isto é, entender as razões que o motivaram para mudar a nossa postura, de modo que ele cesse. Se cessará nessa vida ou em outra, isso se dará quando Deus julgar que alcançamos o progresso que aquele sofrimento nos traria. Lembremos da frase já citada, de que enquanto não cessar da causa que o motivou, o sofrimento não cessará ou, no máximo, passará por um adiamento, que se seguirá de outro sofrimento, e nós queremos dele nos libertar, o que só se dará pela nossa evolução. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição. O trecho de Joana é claro. Se sofremos, é porque ainda preferimos as sensações e os caminhos que causam desequilíbrio. Deixamos que a vontade de usufruir as alegrias terrenas suplante a de evoluir. Porém, não estamos pregando que você ignore as coisas do mundo e viva somente das coisas do espírito. O Evangelho não pede isso. Pelo contrário,
Orienta que vivamos com os homens, como devem viver os homens, mas que nossos atos sejam ponderados, a fim de que elejamos caminhos que não nos desviem das coisas espirituais, aqueles que realmente farão diferença quando desencarnarmos. Segunda parte da frase. Então, essas condutas movidas pelas nossas paixões primitivas nos levam ao desequilíbrio e nos atiram nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis, devoradores. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Ouviremos agora um trecho da palestra de Adão Nonato que exemplifica bem o parágrafo que está sendo estudado. Um dia desse eu ainda brincava com um amigo que estava me conduzindo no carro dele. Né? Me pega com certa frequência e eu disse, há 15 dias você não apareceu e eu soube que você estava doente. O que foi que aconteceu? Ele disse, eu realmente fiquei doente, surgiu uma porção de problemas, erupções no meu corpo inteiro, os médicos pediram uma série de exames, eu tive que sair de licença, pediram uma série de exames, não encontraram nada. Eu disse para ele, você se lembra do que nós conversamos há mais ou menos 15 dias? Você estava num desequilíbrio emocional muito grande, eu disse para você que aquele desequilíbrio poderia te levar a uma doença. Para você acordar, né, a doença que poderia ser gerada com aquele seu desequilíbrio emocional, você estava num envolvimento muito pesado, iria fazer você ficar mais humilde. Eu ainda disse para você, cuidado, há um mandamento, é lei cósmica que diz, quem se exaltar será humilhado. Quem se fizer humilde será exaltado. Tudo para o bem daqueles que amam o Senhor. Tá? É sempre assim. E você não levou em consideração, adoeceu. Mas como é que os médicos não acharam nada? Fizeram 1000 exames e não acharam nada. Eu falei, olha, meu amigo, infelizmente ainda não existe ultrassonografia perispirítica, ultrassonografia espiritual. E se existisse, mas os outros dois que estavam no carro perguntaram, se existisse, o que será que detectaria? Eu falei, se existisse, provavelmente diria assim, olha, o ultrassom ou a ultrassonografia está nos mostrando um perispírito manchado. Há manchas negras aqui. Isso não denota boa coisa. Há alguns buracos no perispírito. Isso não denota boa coisa. Mas o que o senhor pode fazer por mim, doutor? Bem, você precisa de tomar remédio para limpar esse perispírito, para fazer esse perispírito ficar bom. Como é que eu faço? Tem 2 caminhos. Um deles é aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Via de regra é dor. O outro é o amor lava a multidão de pecados. Que tal você começar a servir o próximo, a amar, a fazer alguma coisa pelo mundo? Só que para fazer isso você precisa seguir o Evangelho. Não julgar, perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, oferecer o outro lado da face, ser humilde, não saber a sua mão esquerda o que faz a direita, ser pacificador, ter um coração puro, fazer tudo aquilo que está no Evangelho. Ser o sal da terra, ter luz nos olhos. Se os teus olhos tiverem luz, o teu ser será iluminado. O teu corpo será são. Mas veja, do jeito que você estava, o seu corpo você só tinha trevas nos olhos, porque você só via maldade no outro, estava brigando com todo mundo. Aí o que acontece? Essas coisas que você tem na mente se manifestam no seu corpo. Mas e esses remédios? Creio que muitos de nós já nos identificamos nessa situação. Embora tenha sentido os efeitos no corpo físico, os médicos nada encontraram nos exames do motorista, pois os efeitos vieram da mente, que estava emocionalmente desequilibrada. Não fossem esses efeitos já graves o suficiente, ainda os efeitos no espírito, ou seja, a abertura de portas para obsessões cruéis, que decorrem da lei de sintonia, que estudamos agora há pouco. Com esse slide, encerramos o estudo do capítulo 1, esperando que o conhecimento adquirido lhe incentive a mudar a conduta mental.
Na próxima videoaula, Joana de Ângeles aprofundará no estudo de como o desequilíbrio da mente afeta a livre circulação da energia que mantém a saúde em nosso corpo, prejudicando a imunidade. E deixamos aqui o convite de sempre para que você leia a obra oportunamente e possa colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve!